Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Gabi e aqui eu falo sobre viagens e intercâmbios. No vídeo de hoje eu estou aqui em Amsterdã e eu vou passar o dia turistando aí. Vou levar vocês comigo para poder conhecer um pouquinho de Amsterdã. Bom, para começar, aqui é onde eu tô, uns 20 minutos do centro da estação central de Amsterdã. Eu vim aqui pelo Couchsurfing, que é uma plataforma em que você consegue pedir um sofá na casa de alguém, ficar de graça, mas assim, né, de graça, né? A ideia é ter uma troca cultural, então a pessoa vai e te leva pra fazer um tour pela cidade, e aí você vai e traz alguma coisa pra pessoa, cozinha alguma coisa, uma companhia, uma coisa assim, uma troca, sabe? E o meu host, ele mora aqui, ele é colombiano, e ele veio pra Amsterdã pra trabalhar aqui, já tá há uns bons anos, e aí de vez em quando ele hospeda algumas pessoas, né, pra justamente ter essa troca, essa companhia. Principalmente eu acho que as pessoas que moram fora ou que vivem sozinhas e querem ter essa, né? Se você não pode viajar, que a viagem venha até você. De noite a gente saiu, ele me levou pra fazer um tour na cidade. E aí ele foi me contando algumas curiosidades e tal, que eu vou contar pra vocês hoje. Primeiro eu quero falar sobre essa área aqui. Meio que uma ilha que foi construída há 10 anos atrás, ou seja, não tinha. E Amsterdã é uma cidade, né, com vários canais. Deixa eu atravessar aqui, tá bicicleta. Eu sou a pessoa mais lesada que já foi atropelada por bicicleta no Brasil, imagina não entender. Então, essa parte aqui toda não tinha. E aí eles construíram 10 anos atrás. E a cidade toda, ela é construída em cima de postes, né? Antigamente, bem antigamente, eram postes de madeira e agora são de concreto. E eles têm uma base, eu não sei, arquitetura, gente, não sei falar exatamente, mas acho muito moderno os prédios, assim. E eles são bem parecidos em todo lugar. Eu cheguei aqui em Rotterdam, que é uma cidade próxima de 1 hora mais ou menos de Amsterdã. Sim, tudo muito moderno. Eu saí do ônibus e o ônibus começou a carregar. Vou colocar uma foto aqui. Chega esse ônibus, que ali parou, tá carregando. Que loucura. Os mercados, o transporte, aliás, é isso. Eu quero falar agora sobre o transporte. Eu vou pegar esse tram. O 26 para sair daqui e ir até a estação central, mas eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Lá vem o trem. Tem lugar que você pode entrar, tem lugar que você não pode entrar, tem lugar só de sair. Daí é assim que funciona, você tem que fazer o check-in quando você entra e check-out quando você sai, tipo, eu acho que tanto faz, qualquer uma delas. Mas e aí, como que funciona, né? Então você passa no check-in e a hora que você passou, ele vai começar a contar e aí ele só vai cobrar o quilômetro percorrido. O sistema, ele meio que congela o seu dinheiro no dia, então, por exemplo, no trem, né, nesse tram, ele congela 20 euros. E aí ele só vai descontar o quanto você usar. Mas tem um tempo em que você pode usar trem, metrô, ônibus, e ele vai, mesmo que fazendo transferência de baldeação, ele vai descontar só o quanto você percorreu por quilômetros. E tem que fazer o check-out, não esquece, porque eu esqueci uma vez e me ferrei, porque aí ele conta o valor total, que é 4 euros. Então, perdi 4 euros. Não tem como pagar com dinheiro. Se você chegar aqui, ó, por exemplo, eles têm essa maquininha, às vezes fica uma pessoa aqui, ou o próprio motorista mesmo lá na frente, você pode comprar com ele alguns tipos de bilhete. Tem o bilhete único, né, como se fosse o bilhete único deles aqui pra você usar em outros, só que eu preferi não pegar porque era só 2 dias que eu vou ficar, então pra mim acho que não valia a pena. Eu estou usando o meu cartão de crédito da Wise mesmo, vou deixar o link aqui pra vocês, mas ele é um cartão internacional que não cobra IOF, e se você coloca lá o tanto de dinheiro que você quer, ele funciona como uma carteira e você pode ir transferindo e convertendo esse dinheiro entre várias moedas diferentes e ele cobra o quanto tiver lá. Então, pra mim fica mais fácil de usar o Wise. Esse aqui é o prédio da famosa estação central, Amsterdã Central. É isso, tá chovendo, chuvistando. Bom, desci aqui no ponto Museus Plan. Então aqui é perto da Praça dos Museus, que eu já vou mostrar pra vocês.
interessante que aqui tá rolando um festival, que é o festival Catty-Coty, acho que é assim que fala. Do 1º de julho é a data que eles celebram, né, entre aspas, a abolição da escravidão, e principalmente os surinamenses, por isso que é da cor vermelho, amarelo e verde. E é isso, tá rolando, tem várias barraquinhas de comida, de coisinhas vendendo, e música também. E aí agora eu tô indo pro museu que eu não me atrevo a falar o nome por enquanto, vou tentar falar depois. E essa praça aqui tem vários museus por toda a praça. Não dá pra ver direito agora por causa que tem um festival aí na frente, mas muita bike, né? E essas polícias, na verdade não é polícia, né? Como se fosse a guarda que fica multando as bikes, as coisas assim, pra crimes mais leves, né? Tipo fiscalização do trânsito e tal. E tem regra pra bike, pra estacionar, pra andar, tudo bonitinho, porque, né, basicamente tem mais bike do que pessoas. Aliás, eu acho que isso, se não me engano, esse é um fato. Tem mais bicicletas do que pessoas em Amsterdã. Aqui, ó, tem o Diamant Museum. Aí aqui um pouco mais depois da praça tem esse museu do Van Gogh. Aí esse daqui é um museu de arte contemporânea, moderna. E agora eu vou dar uma olhadinha nesse festival. Queria mostrar aqui pra vocês, essa é a Leisplan, acho que é assim que fala. E aí aqui tá o... Hi. I saw you standing here and I just wanted to take a information. So I wanted so I wanted. Então, voltando ao que eu tava falando, esse daqui é o Vondelpark. E tem bastante ciclovia pra bicicleta, dá pra caminhar, o pessoal quando tá sol fica fazendo piquenique, é bem bonitinho. Pra quem tem dúvidas, não pode beber na rua e nem fumar. E tem vários bares, vários restaurantes aqui, já começa a ser bem mais fechado as ruazinhas pro centro. E aí eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Já tá levantada. Isso daqui é um banheiro, que como aqui tem muitos bares, né, isso daqui na verdade fica no chão. E aí eles levantam de noite normalmente, mas acho que já tá cheio de turista, pra que eles não façam xixi nas ruas ou então nos lugares, né? Porque todos os banheiros aqui são pagos, até nos estabelecimentos que você já está dentro, você tem que pagar pra usar. Tipo, 50 cents. Mas mesmo assim, eu acho um absurdo. Coisas que eu acho um absurdo, pagar pra beber água e pagar pra ir no banheiro. Essa daqui, no caminho do centro, é uma das ruas que tem mais bares LGBT, mas aí a galera fala que já não é mais porque tem muito hétero vindo aqui. Do nada decidi fazer um tour pelo bar. Foram 13 euros, mas é um dos mais baratos. Gostei do tour, é legal que eles vão contando umas curiosidades assim, mas eu achei que era eles que iam contando e não um áudio gravado, então isso perdeu um pouquinho da coisa mais local, sabe? Mas eu acho que naqueles barquinhos menores que tem, normalmente são as pessoas mesmo que vão contando a história, e só que ele é um pouco mais caro, né? Esse foi 13, o outro acho que é a partir de 20, 23, 25, acho que depende, mas tem alguns que tem open bar, então talvez compense. E aí eu quero contar duas curiosidades pra vocês que eles falaram lá no tour, que eu achei bem legal. Mas antes disso, não esquece de deixar um like se você tá gostando do vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque isso me ajuda aí pros próximos vídeos.
Estão vendo esses ganchos nas casas? Então, eles eram usados para poder subir os móveis, né, ou qualquer coisa das casas, porque como elas são muito estreitas, né, não dá para passar com os móveis pelas escadas, é muito complexo. Então eles fizeram isso, que a altura das casas, né, eles pagavam as taxas de acordo com a altura. Por isso que eles tentavam fazer o mais baixo possível na frente e o mais fundo possível. Não é aqui ainda, mas vai ter em algum momento que eu vou ter que parar de filmar, porque não pode fumar na rua do Red Light Street. Porque aqui, né, como é liberado a prostituição, mas é bem certinho, assim, tem essa rua que, na verdade, tem várias ruas que acontece isso, e não só em Amsterdã, mas na Holanda, assim, no geral. Mas aqui é o mais conhecido, né, por ser Amsterdã, por ter a parte dos coffee shops também e tudo mais. Sempre foi um centro comercial. As mulheres esperavam os barqueiros com as velas, né, acesas nas casas. E aí tinha essa prostituição, por isso que é da luz vermelha, né, da luz vermelha do fogo da vela acesa. Pelo que o meu host falou, as meninas, elas pagam, né, um tanto, assim, pra alugar a vitrine, e aí elas ficam lá na vitrine e vendem os seus programas. Mas, no geral, elas são todas registradas, bonitinho, tem o nome, e a polícia sempre passa ali, checando e vendo se elas fizeram um teste de DSTs, entre outras coisas. E elas, sim, praticamente é só mulher, né, mulheres cis e trans. Falaram que tentaram fazer com homens uma época, uns anos atrás, só que não deu certo, não deu dinheiro, então... E aí eles não tentaram de novo. Só tô explicando como que funciona aqui em Amsterdã. E a prefeita da cidade, ela tá querendo acabar com essa parte turística de prostituição, de drogas e tudo mais. E é isso, ela quer acabar com essas coisas porque eu acho que por conta da cidade ser conhecida mais por conta desse turismo pra isso. Esse daqui é o coffee shop que tem, e não pude filmar aqui nessa rua, mas é isso. Ali no Red Light District existem várias lojas de cannabis, coffee shops e entre coisas bem turísticas desse tema. E tem o Museu do Hash da Cannabis. O museu ele custa 10 euros para entrar e eles têm duas sedes. A primeira conta um pouco mais sobre a história da maconha, desde os primórdios, sobre a extração de hash, como funciona. A segunda sede conta um pouco mais sobre a conservação pelo meio do cânhamo, que é a madeira da maconha, entre outros. Fui porque eu ganhei o ticket, senão acho que eu não teria ido não. O bizarro daqui durante o verão é que são quase 10 horas da noite e tá assim, claro. Olha isso, céu azul ainda. Bom, gente, como vocês viram, eu fui no coffee shop, só que não podia gravar lá dentro, né? As pessoas só podem usar THC dentro dos coffee shops. E no coffee shop não pode vender bebida. Então, o que acontece? As pessoas compram a maconha lá e vão pro outro bar pra fumar no outro bar e beber. Ah, e outra coisa, a maconha aqui, ela não é legal. Então, você não pode fumar na rua, assim, além de ser só dentro do coffee shop, você não pode andar com mais de 5 gramas na rua, porque é descriminalizado, não é legal. Coffee shops, eles podem ter também só, acho que até 500 gramas, que foi o que o cara do museu me falou. E aí, às vezes, bate policial lá, tal, guarda pra ver. E aí eu falei, tá, mas pede pra quem? Da onde que vem, enfim, essa maconha, né? De mágica, né? Porque não pode vender, não pode plantar por muitos pés, assim, pra comercializar. Só que você pode consumir até tanto e o coffee shop pode ter até tanto. Só que, aparentemente, cada vez mais fechando os coffee shops por vários motivos, que eles têm várias regras. O negócio da prostituição também. Então, tipo, não sei se é por conta dessa nova prefeita ou já é uma coisa que eles vêm tentando fazer há mais tempo. Comparando a maconha aqui da Califórnia. Aqui, por exemplo, já é uma coisa muito mais turística, tanto que é mais caro do que na Califórnia. E enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora eu tô chegando aqui no prédio do meu host, né? Vou descansar. Se você gostou, não esquece de dar um like, se inscrever no canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo. Sabia que nesse canal aqui, do lado, não sei, as pessoas andam de stand-up paddle? Achei legal.